Olá, eu estou de volta para te deixar muito bem informado aqui no Jornal Toda Hora. E na primeira reunião do ano, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros da economia, a Selic, estava em 15% ao ano. O atual patamar é o maior em quase 20 anos e está em 15% desde o fim de junho. Já são 4 reuniões seguidas em que o Banco Central decide manter a taxa nesse nível. Mas o Copom sinalizou o início de cortes na próxima reunião. A expectativa é de que, até março, a inflação esteja mais controlada. A taxa básica de juros da economia é o principal mecanismo para tentar conter a inflação, que tem efeitos principalmente sobre a população mais pobre. E nos Estados Unidos, o Federal Reserve, o Banco Central americano, também manteve suas taxas de juro inalteradas. A medida é vista como um desafio para a crescente pressão do presidente Donald Trump por cortes. O Banco Central dos Estados Unidos manteve as taxas de juros inalteradas e desafia a pressão do presidente americano Trump. O chefe da autoridade monetária, Jerome Powell, afirmou que o caso em análise na Suprema Corte sobre a tentativa de Trump de destituir uma governadora do Banco Central pode ser o desafio jurídico mais importante já enfrentado pela instituição. A votação terminou em 10-2 pela manutenção das taxas de juros de referência em um intervalo de 3,50% a 3,75%. E mudando de assunto, os agentes federais de imigração envolvidos na morte a tiros de um manifestante em Minneapolis foram suspensos, em meio ao aumento das críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo seu apoio aos funcionários do ICE. Os agentes federais de imigração envolvidos na morte a tiros de um manifestante em Minneapolis foram suspensos em um momento em que aumentam as críticas contra o presidente Donald Trump por defender os funcionários do ICE. Um porta-voz do Serviço de Imigração e Alfândega afirmou que trata-se de um protocolo padrão. O jornal The New York Times informou que os sancionados são os 2 agentes que dispararam 10 vezes contra o enfermeiro Alex Pretty no sábado, depois dele ser imobilizado no chão por vários agentes federais de imigração. Pretty, um enfermeiro de 37 anos, morreu devido aos ferimentos de bala no local dos fatos. Sua morte ocorreu pouco mais de 2 semanas depois da de Renee Good, outra americana da mesma idade, baleada pela Polícia de Imigração em 7 de janeiro, também em Minneapolis. As 2 mortes provocaram indignação e vários protestos na cidade, onde agentes federais que realizam operações contra imigrantes em situação irregular são seguidos, filmados e até hostilizados por ativistas, sem intervenção da polícia local. Os democratas se opõem ao envio de agentes federais encarregados de prender imigrantes sem documentos, conforme prometido por Trump antes de sua reeleição. Segundo a oposição, isso contraria os princípios da democracia americana. E o número de pessoas com diabetes mais do que dobrou no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o crescimento dos exames para detectar a doença justifica uma parte da situação, mas é também um sinal de alerta para todos redobrarem os cuidados. A pesquisa apresenta um retrato da população brasileira sobre fatores de proteção e de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, com hábitos alimentares e práticas de atividades físicas. A prevalência de obesidade é quando o IMC é igual ou superior a 30, e excesso de peso é quando o IMC está a 25. Um dos principais fatores que contribuiu para esse crescimento foi a má alimentação da população. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, houve um aumento no número de pessoas que consomem ultraprocessados e alimentos pouco nutritivos. Os padrões de alimentação também sofreram mudanças no período de 18 anos. Nos últimos anos, o Ministério da Saúde acompanha com preocupação o aumento expressivo dos casos de diabetes no Brasil. Hoje, o país é o 6º do mundo em número de pessoas diagnosticadas com a doença. E o mais alarmante é que essa doença, que antes era mais comum em adultos, está surgindo cada vez mais cedo, inclusive entre adolescentes e jovens adultos. De acordo com a pasta da saúde, mais de 90% dos casos corresponde ao diabetes tipo 2, uma forma de doença fortemente associada ao estilo de vida moderno. O excesso de peso, o sedentarismo e a alimentação baseada em produtos ultraprocessados têm sido fatores decisivos nesse aumento. O diabetes mellitus é uma condição crônica em que o corpo não consegue controlar adequadamente os níveis de glicose no sangue. Isso pode acontecer porque o pâncreas não produz insulina suficiente ou porque as células do corpo deixam de responder a ela da maneira correta.
Outro dado alarmante para a saúde é de que mais de 60% da população brasileira está acima do peso. O diagnóstico médico de diabetes em adultos apresentou um aumento de 5% em 2006 para quase 13% em 2024. A hipertensão em adultos passou de 22% para 29%. De acordo com o Ministério da Saúde, de 2009 para 2024, houve uma queda na realização de atividades físicas nas cidades pesquisadas. O levantamento registrou a diminuição no consumo de frutas e hortaliças entre 2008 e 2024. O levantamento do Vigital analisou hábitos alimentares, a prática de atividades físicas, doenças crônicas e o sono do brasileiro. O resultado da pesquisa foi que a qualidade do sono da população brasileira é ruim. Mais de 20% dos adultos nas capitais disseram dormir menos de 6 horas por noite. E mais de 30% dos adultos têm pelo menos um dos sintomas de insônia, com maior prevalência entre mulheres com 36% e os homens 26%. O Ministério da Saúde informou que serão investidos 340 milhões de reais em políticas de promoção da atividade física, com destaque para a retomada da Academia da Saúde, que receberá 40 milhões de reais ainda em 2026. A nova estratégia articula e fortalece políticas já existentes do Sistema Único de Saúde, com ações voltadas à alimentação adequada e saudável, à prática de atividade física, ao cuidado integral e ao acesso à informação de qualidade. A iniciativa busca incentivar e apoiar a população brasileira na adoção de modos de vida saudáveis, com ações nas unidades do SUS e no setor privado, ampliando o alcance das políticas de promoção da saúde. A lista de aprovados da chamada regular do Sistema de Seleção Unificado, SISU 2026, já foi divulgada no site do programa. A edição seleciona alunos para o primeiro e o segundo semestres letivos deste ano. Quem foi selecionado na chamada regular deve procurar a instituição de ensino a partir de 2 de fevereiro, para seguir com o processo de matrícula. É importante conferir os prazos e etapas definidos pela instituição, mas quem ainda não conseguiu uma vaga pode acessar o site do programa até 2 de fevereiro e manifestar interesse na lista de espera. Esses candidatos vão concorrer às vagas que não forem preenchidas na chamada regular. E o verão segue registrando recordes de altas temperaturas. Desta vez, uma pequena cidade do Rio Grande do Sul foi considerada a mais quente do Brasil nesta semana. O município de São Luís Gonzaga, no noroeste do estado, registrou 39 graus na última terça-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a cidade com um pouco mais de 34 mil habitantes foi a mais quente do Brasil no dia. Outras cidades vieram logo em seguida, como Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, com 38,9 graus, Teutônia, aqui no Rio Grande do Sul, com 38,7, Pão de Açúcar, em Alagoas, com 37,6, e Aquidauana e Corumbá, ambas no Mato Grosso do Sul, que registraram 37,5 graus. Entre as capitais, a maior temperatura do dia também foi registrada aqui no estado. Conforme a Climatempo, Porto Alegre chegou a 37 graus. A maior temperatura do ano na capital foi 37,1, registrada no dia 15 de janeiro. Eu fico por aqui, mas às 2h50 o Thiago Mac chega para te deixar muito bem informado. Tenha uma ótima sexta-feira.